Fala galera do Cinepop, aqui quem fala é o Thiago Nola e hoje eu trago pra vocês a crítica de um dos filmes mais aguardados do ano, As Tartarugas Ninja: Caos Mutante. Então continua assistindo e vê o que a gente achou do filme. Juntos, vocês podem fazer qualquer coisa. Calabanga! A franquia As Tartarugas Ninja é uma das mais adoradas e conhecidas de todos os tempos, e agora a gente caminha para o 7º longa-metragem dentro da franquia, e uma espécie de reboot da série oficial das Tartarugas Ninja, que, no geral, tem um estilo absolutamente impecável, e mesmo que o roteiro aposte muitas fichas numa fórmula bastante conhecida, já vista em vários filmes de herói, isso não tira a beleza do filme. Muito pelo contrário, isso ajuda a mostrar como até as histórias mais simples conseguem se transformar em um grande espetáculo visual quando usadas com sabedoria e, sem querer, dar um passo maior que a perna. A história acompanha as 4 tartarugas ninja que a gente já conhece, que são Leonardo, Michelangelo, Rafael e Donatello. E dessa vez eles realmente são adolescentes, então a gente acompanha uma história de adolescentes mutantes, é claro, porque eles sofreram uma mutação ao entrar em contato com uma gosma verde, que é explicada no começo do filme. E eles desenvolvem habilidades antropomórficas e se transformam em lutadores ninja para poderem se defender dos seres humanos. Porque os seres humanos não têm uma relação muito boa com o novo e com o estranho, por assim dizer. Por isso eles vivem no esgoto, eles são apaixonados por pizza, então toda aquela essência das tartarugas ninja tá dentro do filme. E eles moram no esgoto com o pai deles, que é o Mestre Splinter, que é responsável por ensiná-los e treiná-los com as artes marciais. Só que, apesar deles poderem sair à noite para fazer cumprirem alguns compromissos com o pai, como pegar comida, pegar algumas coisas na cidade, eles querem mais. Eles querem fazer parte daquele mundo porque eles sempre se sentiram atraídos pelo que os humanos têm a oferecer, ainda que o Splinter diga para eles que os humanos são muito maus e quase tiraram eles do próprio pai. Então esse desejo vai crescendo. A gente tem o Leonardo, ou Léo, como o líder do grupo, né? E ele guia os irmãos para fazerem o que é certo e não se colocarem em perigo desnecessário. Só que isso não adianta, e eles continuam desenvolvendo uma vontade muito grande de conhecer o mundo dos humanos. E até a própria mentalidade do Léo muda quando ele conhece a April O'Neil, que é uma jovem garota humana pela qual ele tem um crush e pela qual ele vai se apaixonar, eventualmente. E ela é uma das poucas que quer ajudar eles a mostrar que existem outras formas de vida que não são as humanas e que ajudam a salvar a cidade, principalmente depois que um mestre do crime continua instaurando caos ao longo da cidade, que é o Super Mosca, que é o principal vilão, e que, de certa forma, está relacionado consanguineamente com os Tartarugas Ninja. Por quê? Porque tanto o Super Mosca quanto o Leonardo, o Michelangelo, o Donatello e o Rafael, eles tiveram contato com essa gosma e eles se transformaram em mutantes e foram renegados pela sociedade. O Super Mosca não soube lidar com isso muito bem e ele quer se vingar das pessoas que ocasionaram a morte do pai dele, ou seja, a morte do criador dele, reunindo outros mutantes e construindo uma arma super mortal que vai basicamente colocar todos os humanos à mercê deles, se não matá-los. A animação segue o estilo muito parecido com Homem-Aranha através do Aranhaverso. E por essa razão, ela é muito bem feita. A gente tem uma espécie de cenário neo-noir dos anos 90 que se amalgama com os dias atuais, porque dá pra ver que são os dias atuais pelo uso dos smartphones e várias outras coisas tecnológicas que aparecem durante o filme. E essa amálgama de épocas, apesar de ter grandes chances de cair no anacronismo, funciona muito bem e faz a gente ficar envolvido pelo filme. O filme passa muito rápido e a gente sai do cinema querendo ver uma continuação ou querendo que o filme fosse um pouquinho mais longo pra gente aproveitar mais essa estilização, essa animação simplesmente fabulosa. O que eu falei do roteiro no começo é porque a gente conhece, já sabe o que vai acontecer no filme. O que a gente não esperava era a quantidade de
quebras de expectativa, ou seja, de escapes cômicos que iam ser colocados no filme e que iriam funcionar muito bem. Porque eles são colocados nos momentos certos e eles arrancam risada até dos mais céticos. Eu, por exemplo, nunca fui um grande fã da franquia das Tartarugas Ninja e eu me diverti muito vendo o filme. E devo confessar que eu virei fã porque é muito bem feito. Mesmo que a história seja formulaica, a gente já tenha visto isso muitas vezes, principalmente nos filmes de herói. Não é uma história de origem, mas a história de origem tá muito atrelada à narrativa e ela é explicada no filme de um jeito muito engraçado e muito bem-vindo pra gente poder compreender. O que significa que não só os fãs já de longa data da franquia vão gostar, mas também os que nunca ouviram falar. Então esse filme é pra todo mundo. Um dos grandes pontos positivos da obra é a sólida direção do Jeff Rowe, que é conhecido por várias animações bastante aclamadas, como Gravity Falls, como Desencanto, e A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, que ele co-dirigiu e que é um dos melhores títulos originais da Netflix, sem sombra de dúvida. E aqui ele consegue se afastar das animações que ele já fez, sem deixar a identidade conhecida dele de lado, principalmente em relação à estética. E ele também contribui no roteiro, porque ele também é roteirista, e dá pra ver que o trabalho, tanto visual quanto narrativo, é muito bem pensado e feito com bastante cautela. Tudo bem, a gente tem, 5 roteiristas, mas mesmo um número muito grande de mãos pra escrever a história funciona porque eles sabem aonde eles querem chegar. E abre espaço para uma sequência, mas o filme funciona como uma história solo, que isso é muito, muito bom. Porque tem uma unidade e não abre muitas portas e não deixa muitos ganchos soltos. Mas a gente sabe que vai acontecer uma sequência. A gente já sabe disso e seria muito bem-vinda, sem nenhum problema. Um dos outros pontos positivos também é o trabalho de dublagem. Eu assisti ao filme dublado, então o trabalho de dublagem que conta com participação do Wendell Bezerra na direção é muito bem feita, fica tudo muito fluido e dá pra ver a química dos atores mesmo só pela voz. É absurdo o quão bom o trabalho de dublagem brasileiro é. E também temos uma trilha sonora espetacular, que é cortesia do Trent Reznor e do Atticus Ross, que já trabalharam juntos em Soul, por exemplo. E eles são... A trilha sonora é inenarrável. É uma mistura de várias incursões sonoras contemporâneas com o hip hop dos anos 90. E tudo funciona muito bem, ainda mais porque a história se passa a maior parte no Brooklyn, né, que fica nos Estados Unidos. A gente sabe a história do Brooklyn com o hip hop, então isso funciona muito bem. E tem aquela trilha sonora orquestral, que ajuda nas cenas de ação, que ajuda nas cenas de drama, que a gente sabe que existe. E o trabalho também é bastante sólido, pode não ser a melhor trilha sonora do mundo, e pode não ser tão original ou tão profunda quanto o trabalho que eles fizeram em Soul, mas isso não muda o fato de que é muito boa e que vai agradar bastante ao público. Bom, gente, essa foi minha breve crítica em vídeo de As Tartarugas Ninja Caos Mutante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vão assistir ao filme, que já está nos cinemas nacionais. E voltem aqui, comentem, falem o que vocês acharam, porque eu quero saber. E muito obrigado, até a próxima.